Olá, bem-vindo ao JR Entrevista. O nosso convidado hoje é o senador Márcio Bittar. Senador do MDB eleito pelo Acre, Márcio Bittar é relator de propostas importantes como o novo Pacto Federativo e também o orçamento do ano que vem. E é exatamente sobre esse assunto que eu gostaria de começar com o senhor. Obrigado pela presença aqui com a gente. Registramos em maio o maior déficit da história, desde que começamos a fazer essa medida, lá em 1997. Temos um déficit de 126 bilhões de reais. É um número que era esperado ou assusta, senador? Não, assusta. Bom, primeiro, muito obrigado a vocês, muito obrigado à Record por oferecer esse programa. Eu já assisti a alguns, vocês sempre estão chamando pessoas para discutir os mais variados temas e eu quero aqui parabenizá-los e agradecer por estar hoje, a minha presença. Muito obrigado. Nós estamos num momento atípico. Infelizmente, não é uma coisa que foi prevista por ninguém, nós temos uma crise de saúde pública gravíssima que está assolando o mundo inteiro. E a crise econômica é uma consequência. O que nós podemos fazer é minimizá-la. Eu dizia para o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, há cerca de um mês e meio atrás, quando aqui em Brasília eu estava assustado porque os chefes dos três poderes não se falavam mais. Eu digo, bom, aí é o caos total. Eu apelei para o Davi e disse, olha, você tem a legitimidade do cargo e a natureza conciliadora. Alguém tem que reconstruir pontes. E eu quero aqui aproveitar para parabenizar e reconhecer mais uma vez publicamente o papel do presidente, porque ele fez isso, ele reconstruiu pontes, cumpriu um papel fundamental, continua cumprindo, e aí nós aprovamos aquele pacote de ajuda de 1 bilhão e 200 milhões, de 120 bilhões, aliás, para todos os estados e municípios. Meu estado, por exemplo, o estado do Acre vai receber, entre aquilo que ele vai deixar de pagar e aquilo que ele vai receber em dinheiro, quase 1 bilhão de reais. Quer dizer, para um estado como o meu, que não tem 900 mil pessoas, é uma fortuna. Sem contar o auxílio emergencial, que o meu estado está contabilizando com as duas parcelas 460 milhões. Então é uma ajuda muito importante. Mas isso aumenta a dívida pública. Como dizia meu pai, meu saudoso pai, dinheiro não cai do céu. Então, de onde vem esse recurso? Ele apareceu de uma hora para outra no mundo inteiro? Não. Os governos estão se endividando. E aí cai naquilo que você mencionou. Nós estamos com a previsão oficial de o déficit este ano chegar a 700 bilhões. Quer dizer, nós aumentaríamos a dívida pública em 90%. Nós, desde o governo Temer, com aquela medida que ele tomou acertadamente, a meu ver, de colocar limite, a lei dos tetos, nós começamos a melhorar a vida fiscal do país. Nós estávamos com 76% do PIB comprometido. Se essa previsão de 700 bi de déficit se confirmar, significa que estaremos com 90% do PIB comprometido com a dívida pública. É uma situação gravíssima. E agora, mais do que nunca, tem que ter muita serenidade. Senador, o senhor se apresenta como um homem público liberal na economia, foi favorável à PEC do teto dos gastos. O senhor acha que num momento como esse de pandemia, seria hora de rever essa regra, seria hora de reavaliar esse teto dos gastos públicos justamente para que o Estado possa intervir mais firmemente numa recuperação econômica? Veja bem, você mencionou, eu quero falar sobre isso. Eu sou, sim, alguém que tem uma visão liberal sobre a economia, só que o Brasil não foi apresentado a ela ainda. Nós temos um sistema político que ainda é mais de esquerda do que de direita. Se você pegar, por exemplo, talvez a gente fale disso aqui no outro bloco, mas se você pegar a área rural do Brasil, o sistema é comunista. Ninguém manda, o proprietário privado não manda na sua terra, o índio não manda na terra dele, o extrativista seringueiro não manda na terra na reserva extrativista, ele não manda. E o proprietário privado também não. Ele tem que, qualquer coisa que ele for fazer, pedir licença ao Estado. O sistema financeiro brasileiro, ainda 51% é público. Então, isso é muito mais no sistema socialista do que qualquer outra coisa. E a quantidade de intervenção do Estado também completa esse quadro. Então, eu faço parte das pessoas que entendem que Deus nos criou diferentes. Nós somos 8 bilhões de pessoas, não tem ninguém exatamente igual ao outro. Então, o dom, a vocação, o mérito... quanto menos o Estado se meter na vida particular das pessoas, quanto menos o Estado se meter nos negócios das pessoas, deixa que as pessoas se acoplam. E, lógico, ela seja ali o guardião da lei, melhor para todo mundo. Agora, você tem exceções, toda regra tem exceção, e nós estamos numa delas.
quer dizer, guerra, uma pandemia como essa. Isso requer a intervenção do Estado, não há outra maneira. Mas o Estado está fazendo. Quer dizer, o problema no Brasil é que isso não é uma exceção. Esse momento é fundamental que o Estado faça o que ele está fazendo e o Bolsonaro está cumprindo isso. O senhor é favorável ou não a rever o teto? Não, a lei do teto é perfeita e ela não tem que ser mudada. Certo. Agora, o que nós podemos fazer, e as PECs que o Paulo Guedes colocou no Senado já prevêem isso. Parece até que ele era um visionário, e ele é. Eu tenho muita admiração por ele. Porque naquelas PECs já está proposto o comitê de emergência. Que é isso, por exemplo, deu uma pandemia, Deus nos livre, mas uma guerra, um conflito, ou enfim, algum problema grave que atinja o Brasil inteiro, ou a região, a América Latina, a América do Sul e tal. Então você tem um comitê gestor que se reúne para analisar essas questões que fogem à normalidade. Então, na verdade, das PECs que o ministro Paulo Guedes, do governo Jair Bolsonaro, introduziu no Senado, que está parada por causa da pandemia, a minha, por exemplo, está com o relatório pronto, só esperando passar, porque tem que ter audiência pública, vocês da imprensa acompanharem, para ter a crítica, a autocrítica e tal, então nesse momento não pode fazer. Mas lá naquelas PECs já tem a proposta que pode excepcionalizar. Uhum. Então você tem que ter regras claras, perenes. O mercado, e aí quando a gente fala mercado, o cara fica imaginando o seguinte: não, capitalista, bandido, primeiro que ser humano, ele é o mesmo. Então não há uma profissão que o transforme em bandido. O ser humano que é patrão, que é empregado, é do mesmo barro. Ele é igual. Na verdade, o Estado brasileiro, quando ele cumpre o papel de cuidar da lei, cuidar daquilo que foi pactuado, porque todo mundo, você, se você for comprar um apartamento, você quer comprar um apartamento em que a terra não esteja documento, você vai gastar talvez anos do seu salário, do seu suor, pagando prestações. Lógico que você vai querer um troço que tenha seguro. Você vai comprar, está segurado, você não vai perder, o documento é teu. Então, assim é um país. Para você fazer um investimento, tem que ter lei perene. Agora, as leis perenes não excluem uma lei da exceção, que é o que já está proposto nas PECs do Paulo Guedes. Então, senador, a gente pode dizer... uma catástrofe, como é a pandemia, já está lá previsto que você tem um momento que as regras podem ser quebradas, como estão sendo feitas agora. Existe um programa, então, de uma abertura liberal da economia, mas que no momento da pandemia, então, não há liberalismo que resista, não é o momento de se fazer isso. Mas veja bem que a pessoa que bolou esse momento para que o comitê, que a proposta é um comitê que tenha o representante dos 3 poderes, mais a presença dos governadores e que de 3 em 3 meses, independente de crise, ele se reúna para ver a saúde fiscal do país, porque diz respeito a todos nós. Quer dizer, se os governadores gastam mal, prefeitos, nós todos vamos pagar a conta depois, né? Então, quem já previu essa situação é o ministro Paulo Guedes, que é um liberal. Então, não há uma contradição. Como não há contradição, que a esquerda tenta passar, e não é verdade, né, que as políticas sociais são obra da esquerda. Isso não é verdade. Quer dizer, um dos parlamentares no mundo democrático, que primeiro propôs leis prevendo assistência do Estado ao infortúnio que as pessoas podem passar, é uma alagação numa região, é um terremoto em outra, é o Churchill. Quer dizer, e ele é o que é? Um dos homens notoriamente um liberal conservador clássico. Então, aqui no Brasil, quem não se lembra, quando o Fernando Henrique Cardoso propôs bolsa isso, bolsa aquilo, o PT, que é mais esquerda do que o PSDB, dizia que aquilo era um assistencialismo e depois incorporou. Então, veja, não há contradição entre você ter uma política liberal na economia, que para mim não há outro caminho. É tanto que o que está consertando o país é um choque de liberalismo, já no Fernando Henrique Cardoso, o que ajudou o Brasil a ir se segurando. Não há contradição com isso, com você ter um Estado que prevê momentos de guerra, de catástrofes climáticas, terremoto, como eu citei, que você excepcionaliza. Ali criou-se uma situação já prevista que você vai excepcionalizar. Não há contradição. Nós tivemos aí uma grande novidade vinda do Senado Federal, casa que o senhor exerce o seu mandato atualmente, que foi a aprovação do Marco Legal do Saneamento, que justamente abre as portas para a privatização, para a gestão por parte de empresas privadas do setor de saneamento básico no Brasil, que a gente sabe é um dos grandes gargalos, inclusive que compõem algo tão crucial como a desigualdade social no nosso país. Como esse marco legal, senador,
vai contribuir para que o Brasil tenha ali uma retomada do crescimento e possa justamente levar mais igualdade às pessoas? Olha, primeiro, muito obrigado pela pergunta. Há nesse tema também um fetiche que a esquerda provocou, que ela criou ao longo de décadas. Qual é o fetiche? Se você privatiza uma empresa, se a empresa é privada, né, seja você privatizando a empresa pública ou você fazendo uma concessão de 20, 30 anos, então aquele serviço passa a ser cobrado como se ele feito pelo setor público não o fosse. Então, primeiro, nós temos que desfazer essa miragem. Quer dizer, eu, você, todos que estão nos assistindo, nós pagamos pela água que consumimos, pela luz que gastamos. Então, pagar, ninguém está livre de pagar. A questão nesse caso do saneamento, são duas questões. Primeiro, há um flagelo no país. Nós temos hoje, vamos traduzir isso em números, hoje 100 milhões de brasileiros não têm esgoto sanitário. Na minha região, por exemplo, que é a região norte do país, o meu estado é 89,9%, 90%. A minha região, a região norte do país, tão falado em Versiprosa, Amazônia, nós temos muita pobreza. Quer dizer, o saldo que nos deixaram, nós somos a região mais pobre do país, aqui tem menos saneamento básico. O que ocasiona uma busca muito grande na saúde. Quer dizer, não há programa de saúde pública, de combate à mortalidade infantil mais eficiente do que levar esgoto e água. Então você tem 100 milhões de brasileiros, quase a metade, que não tem esgoto sanitário e desses 35 milhões não tem água. Bom, então pronto, é um flagelo. Segunda questão, o Estado tem recurso para bancar isso, para fazer? Não tem. No meu estado calcula-se quase 2 bilhões de dinheiro para poder levar água e esgoto para as pessoas. O Estado não tem. Mal caminha pelas próprias pernas. Se não fosse o governo federal, ele não caminhava. Mas, senador, não corremos o risco de fazer as empresas acabarem investindo nos locais que podem gerar mais lucro para a empresa e continuar deixando a população de baixa renda desassistida? Então, mas aí veja bem como é que a gente, às vezes, cai em certas armadilhas. Isso já existe. Já está assim. Então, já está assim. A minha região, infelizmente, nós tomamos um lugar do Nordeste que nós não queríamos. Nós não queríamos ser a região mais pobre do país, mas tomamos do Nordeste esse lugar. Bom, então, isso que você acaba de dizer já é a realidade. Quer dizer, então nós podemos dizer que o Estado, né, essa ideia falsa de que o Estado, por ser do Estado, é justo, e não é. Então, o Estado já causou isso que você está apontando. Quer dizer, ele já investiu no Sul e no Sudeste e não investiu no Norte e no Nordeste. Então, agora, evidentemente que no processo você pode fazer tem vários tipos. Então, você pode fazer compensação. Uma empresa pega, no meu estado, qualquer empresa vai querer pegar Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Brasileira. Provavelmente os outros não vai querer. Você tem que fazer uma compensação que ele possa pegar. Ou, na pior das hipóteses, você tem municípios na Amazônia que só vai de avião. Então, pode ser que alguns desses municípios, você tira o peso maior da quantidade para atividade em parceria com o setor privado e talvez aqueles menorzinhos mesmo, o Estado continua atendendo. A questão nós temos um flagelo, o Estado não tem como resolver, e aí qual é a pergunta? Por que não? Por quê? Preconceito? Por que não abrir e chamar a empresa privada para ser parceira? O outro mito que tem que acabar é que é o seguinte, quando você privatiza ou você faz a concessão, você não deixa de ter poder. Os cidadãos, através da prefeitura ou do governo do estado, eles continuam tendo poder sobre o órgão. Por exemplo, para você fazer isso, é uma licitação aberta, que inclusive é uma baita de uma concorrência. E entre eles, porque não adianta a prefeitura querer fazer um cambalacho, porque empresas do ramo vão estar olhando, catando agulha em palheiro, porque são concorrentes. Então, é aberta para qualquer empresa. Então, você vai passar por uma coisa pública e o contrato de privatização ou de concessão vai ser um contrato amplamente discutido. E ele vai ser a lei. Se a empresa vencedora, depois de tudo isso, do certame, ela fugir a qualquer regra daquilo, o Estado tem poder, inclusive, de cancelar o contrato. Senador, a gente vai dar sequência à nossa entrevista, mas antes eu quero lembrar o pessoal que nos acompanha como assistir ao JR Entrevista. Você pode acompanhar na Record News todos os dias às 10 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record,
no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais, né, Yuri? É isso mesmo, Matheus. Senador, o senhor também está por dentro, né, acompanhando, trabalhando atualmente também com um novo pacto federativo que tem trazido muita polêmica nas discussões. Eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente o que está pegando nessa discussão aí. Quais são os pontos que já há um acordo, já há um consenso e o que ainda é preciso trabalhar para a gente finalmente ter um novo pacto federativo que já se sabe que desde a Constituição de 1988 não tem funcionado, pelo menos. Vamos esperar outro bloco para responder agora? Podemos tocar. Podemos tocar? Bom, primeiro, a verdade é que ele está suspenso por conta da pandemia. O meu relatório, que é da PEC 188, que é o famoso Pacto Federativo, está pronto. Eu introduzi algumas inovações, o ministro Paulo Guedes adorou, quando era para falarmos com o presidente, porque não dá. A iniciativa é do Executivo. Eu não posso fazer algumas mudanças, o ministro concorda, sem o presidente dar a palavra dele. Eu não vou ser irresponsável de apresentar um relatório, que eu acho, lógico, está de acordo com a minha consciência, com o apoio do ministro, sem a palavra do presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo e quem enviou os projetos para o Congresso. Além de uma questão estratégica, eu estou propondo, na minha relatoria, e posso adiantar isso para vocês, a diminuição dos repasses para todos os poderes legislativos, câmaras municipais do país inteiro. Não é possível continuar como está, já que é o Congresso que regulamenta o que pode repassar, o teto que pode repassar para as câmaras municipais e a quantidade de parlamentares, então está na hora da gente dar uma revisão nisso. Vou dar um exemplo. A Câmara do Rio de Janeiro, ela gasta 150, 160 milhões a mais por ano do que a Câmara de São Paulo. Ora, quem é que não sabe que São Paulo é muito maior, tem uma arrecadação muito maior, como é que a Câmara do Rio... Por quê? Porque isso tá frouxo. Então é preciso dar uma arrumada nessa casa. Eu falei com o prefeito do Rio de Janeiro, por exemplo, e falei, senador, eu não acredito que você vai apresentar com essa inovação. Eu digo, vou. Como se diz lá na minha terra, tacar pedra em caixa de marimbondo, hein, senador? Sem dúvida. Numa caixa de marimbondo, que é a caixa... O Brasil tem muitas corporações. Aqui eu faço parte, é uma delas. Só que você tem o povo. Então, se, de um lado, você vai ter pessoas no Poder Legislativo que vão pressionar, inclusive, deputados federais e senadores contra uma medida de austeridade no gasto com o poder público municipal, você acha que, por exemplo, tem cabimento? As câmaras do Brasil, os municípios têm regime próprio, elas contratam, elas têm X% que elas podem receber e podem gastar com o pessoal. Quando esse pessoal que ela contrata se aposenta, não é ela que paga. Então fica muito fácil. Eu contrato as pessoas, mas ao se aposentarem, ela não faz parte mais do meu limite. Então eu posso ser irresponsável, porque eu contrato, mas quem vai pagar depois é você. Quer dizer, eu contrato, quando eles vão se aposentando, vão para a folha da prefeitura, vão para a previdência pública da prefeitura, ou do regime geral. Não sou eu, ele não faz parte do meu teto. Não pode. Bom, então, veja bem, de que lado ficará a opinião pública? Será que a opinião pública vai ficar ao lado da Câmara do Rio, que, como eu disse, gasta 160 milhões a mais do que a Câmara de São Paulo? Vamos para o debate. Agora, lógico, eu não estou propondo isso porque eu quero agradar alguém. Eu estou propondo porque eu acho que deve ser assim. Agora, o senhor vai precisar também do apoio da opinião pública, tanto para essa medida que vai, sem dúvida, se já não está enfrentando resistência de senadores e deputados, vai enfrentar mais, porque não há interesse de grande parte deles em diminuir esse poder estadual municipal. E outro ponto que já está em discussão sem acordo também do novo Pacto Federativo é a redução do número de municípios. Certo. O senhor acha que as duas questões caminham juntas aí para um uso mais racional do recurso público e elas têm chance, sim, de passar com esse apoio popular? Se nós lembrarmos que na última campanha, 2018, eu apoiei o Bolsonaro desde a pré-campanha. E quero aqui registrar que o meu apoio ao Bolsonaro não é pessoal, não é por uma amizade que nós tenhamos, não. Meu apoio a ele é porque ele representa uma plataforma na proposta da economia para o país. E também uma visão sobre segurança, enfim, no geral, a agenda vencedora das eleições passadas, ela tem de mim uma cumplicidade. Eu apoio essa agenda. Então, meu apoio não depende de uma relação pessoal. Não estou dizendo que não queira ter, mas isso não é relevante. Relevante é a concordância que eu tenho com a proposta que venceu
as eleições. Portanto, eu apoiei desde do começo. Vamos lá, o que é o Pacto Federativo para quem talvez está pegando um pouco o bonde andando? O governo federal, cumprindo uma de suas promessas de campanha, traduzida naquela frase do ministro Paulo Guedes, mais Brasil, menos Brasília, então cumprindo aquilo, ele deu já um exemplo, que foi a partilha do pré-sal, da cessão onerosa. Quer dizer, o governo não tinha a obrigação de fazer o que ele fez. Ele fez num gesto de boa vontade de quem está caminhando naquilo que prometeu. Então, todos os municípios do Brasil, o meu estado, por exemplo, recebeu no dia 31 de dezembro 152 milhões para o governador gastar onde ele achar mais importante. E todas as prefeituras também, mas o município teu, todos os municípios do Brasil. Avançando nisso, ele propõe no Pacto Federativo, em síntese, o quê? Olha, eu vou pegar, essa é a proposta, eu vou pegar parte do que é meu, daquilo que eu arrecado do subsolo brasileiro, de gás, de petróleo, de minério, do que é meu, e vou passar uma parte para vocês, todos, estados e todos os municípios. Começando, a ideia inicial começa com 30% para vocês, 70% para mim, ao final de 10, 15 anos, inverto. Quer dizer, vai ficar 70% para vocês, 30% para mim. Mas, assim como um pai, eu sou pai de 4 filhos. Quando um filho, às vezes, faz um curso, não dá certo, às vezes você fala para ele, se tu reprovar, eu não vou pagar. Mas depois, você esfria a cabeça e vê que dá mais uma chance. Mas, ao mesmo tempo, você vira para o filho e fala, agora eu quero ver teu boletim, eu quero ver tua nota, porque senão vira bagunça. Então, o governo federal, ao propor isso, ele diz assim para os entes, mas vocês vão ter que fazer um pacto comigo de responsabilidade fiscal. Principalmente, esse dinheiro tem que ser usado para novos investimentos. Ele não pode ser usado para aumentar a máquina pública, para contratar mais pessoas. Senão, a gente pega 450 bilhões, transfere da União para estados e municípios, alivia, e daqui a 20, 30, 40 anos, volta a crise do ano passado. Todo mundo em pré-falência. Então, e não adianta querer enganar, porque vão ter que ter a prestação de conta pública. No meu estado, vários municípios, para poder aderir, vão ter que arrumar sua conta pública, porque hoje você não tem acesso. Então, não adianta querer enganar, porque aquilo vai ter que estar público, você vai receber e vai ter que prestar conta com a maior facilidade do mundo. E se você, o município ou o estado, falhar com a prestação de conta, é cancelado. Então, eu vou te arrumar, então, 400 a 450 bilhões ao longo de 10, 15 anos, mas você vai assumir comigo um pacote de austeridade fiscal. Essa é uma questão. Nisso, veio a questão dos municípios. O problema que acontece, a pessoa fica... o cara do município de 5 mil habitantes, 1.000 habitantes, ele fala, pô, você quer acabar com o meu município, né? Mais uma vez, vamos lembrar, dinheiro não cai do céu. Então, você gasta hoje 1 bilhão e 300, 1 bilhão e meio por ano, com municípios que é folha de pagamento de vereador e de prefeito. E o que é pior, não é só isso, é que quando você tem um município, Minas tem um município de 700 habitantes, não comporta você fazer uma escola, não comporta você fazer certas coisas na área da saúde, porque não tem escala. Você vai construir uma escola, daqui a pouco não tem ninguém nela, porque não tem cliente, inclusive gente da educação, diz que para você colocar um ensino básico bom, importante, teria que ter até 10 mil habitantes. Nós não é nem 5. Agora, de qualquer maneira, eu concordo com o governo, né? Eu acho que o Brasil, que paga imposto, ele precisa saber. Ele quer continuar gastando 1 bilhão e meio, 2 bilhões por ano, com folha de pagamento de 1.000 municípios que não tem 5 mil habitantes. Ele quer continuar pagando? Plebiscito? Sim. Por que tem que ter a consulta popular? E o ministro já sabe, já concordou e tal. Porque se você criou esses municípios através de um referendo, através de um plebiscito. Se você propõe uma fusão que não passe pela consulta popular, com certeza teria um enxame de ações no Supremo Tribunal Federal, considerando que você descumpriu o ritual. Então, do jeito que foi criado, tem que ser feito. E, lógico, aí eu estou propondo lá no pacto maneiras de que, por alguns anos, ele não perca aquele orçamento, aquele município que incorporou mantenha aquele orçamento por um tempo, enquanto o Pacto Federativo vai estar dando outro recurso, né? Mas é isso, quer dizer, você tem o brasileiro, pagador de imposto, eu, você e todos que estão nos assistindo, ele está pagando uma fortuna para custear município que às vezes não comporta uma escola. Né? Ele quer continuar pagando? É outra questão a ser debatida. Né? Agora, na pandemia, por exemplo, alguns desses prefeitos, com todo o respeito que eu tenho a cada um deles, claro, merece o respeito. A pandemia provou que é importante ter esse município. Claro que não. Para mim, a pandemia provou
mais do que nunca, que nós temos que ter austeridade. Porque, olha aí, se não fosse o Brasil dos últimos 2 anos e meio dar uma arrumada na casa, imagina que nós estamos já numa crise econômica gravíssima. Imagina se desde o Temer, o ano passado do governo do Jair Bolsonaro com o Paulo Guedes, se nós não tivéssemos corrigido uma rota. O Brasil que começou o ano estava bem melhor do que o Brasil de 3 anos atrás. Então nós estamos enfrentando essa crise mundial em melhores condições. E para terminar a tua pergunta, veja bem, quem anda como folha seca ao vento não é líder. O líder, Mandela, quando saiu da cadeia, a África do Sul quase vai para uma guerra civil, como foi vários países da África. Ele, num momento histórico, com a moral de quem passou 27 anos preso e tudo, e perdoou, e não é só por perdoar, é porque senão ia ter uma guerra civil, um banho de sangue. Mas a maioria dos negros queriam revanche, porque foram judiados, humilhados, foram presos, sofreram pra caramba. Então, a maior parte queria 10% de branco, subjugaram 90% de negros no país de origem deles. E o que o Mandela fez? Ele vai para a TV, numa comunicação nacional, e diz para aquela maioria esmagadora, olha, não é o caminho. O único caminho que vai nos levar à paz é a democracia, uma eleição e tal. Quer dizer, então, quando eu fui candidato, em 2018, eu me lembro que, para defender a reforma da Previdência, quase todo mundo que estava perto de mim dizia que eu era doido, eu não tinha mandato. Eu estava sem mandato. Por que você vai falar um assunto desse, que é indigesto, e você não é parlamentar? E eu respondia, não é possível que alguém querendo ser senador, ele se omita de falar o que pensa de um tema que está na pauta. E, senador, a gente vai falar mais sobre esse assunto, Matheus, daqui a pouco, no próximo bloco, porque o JR Entrevista faz uma pausa e, na volta, a gente fala sobre a articulação política do governo no Senado. Até já. O JR Entrevista está de volta e o nosso convidado hoje é o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Senador, a gente retoma aqui a nossa conversa agora falando de articulação política. O senhor acredita que agora, aí, 1 ano e meio de mandato, o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados já estão num tom mais amigável para lidar com os partidos todos que compõem o Congresso, principalmente o Senado, os partidos de centro? Eu acho que a maturidade, o bom senso, o equilíbrio está prevalecendo. Como eu disse no primeiro bloco, há 1 mês e meio, eu fiquei assim bastante impressionado como as pontes naquela semana quebraram-se todas. E não deixa de ser, ao contrário, é uma grande irresponsabilidade. O cargo que você ocupa, ele traz um grau de responsabilidade. Então, por exemplo, o presidente de um poder, e mesmo um ministro, um senador, ele não tem o direito de dizer assim, eu não converso com o ministro da Economia. Um ministro de Economia também é prerrogativa do cargo. Então, e a Constituição é clara, são poderes independentes e harmônicos. O que ela está dizendo? Que eles têm por obrigação constitucional de se relacionarem. E graças a Deus, como eu mencionei, volto a repetir, eu fui um dos políticos que ajudei, dei apoio, dei incentivo para o nosso Davi Alcolumbre reconstruir pontes e, graças a Deus, colhemos fruto disso e ainda estamos colhendo. Eu espero e trabalho por isso para que haja esse equilíbrio. Eu dizia a alguns amigos, colegas no parlamento, olha, a crise econômica ela é inevitável. Agora, se nós a aumentarmos, por irresponsabilidade nossa, é imperdoável. Porque tem crise econômica, infelizmente, não tem jeito. No mundo inteiro. Agora, imagina você se achar responsável por aumentá-la, por vaidades, por sentimentos, às vezes legítimos, mas que são menos importantes numa hora dessa. E eu quero aproveitar para dizer, toda vez que eu vejo a discussão, mas o Bolsonaro está fazendo aliança com o Centrão, qual é o problema? Eles não foram eleitos, não? Tem alguém no Congresso que foi nomeado? Não. Está todo mundo eleito. Todo mundo representa um pedaço do país, o Senado representamos os estados, a Federação Brasileira. Então, essa coisa de estar criminalizando, porque o presidente, ele vai se aliar com quem? Com a esquerda?
que vai votar sistematicamente contra ele, mesmo quando acha que está errada, mas vai votar? Qual é o problema? Então, em princípio, a aproximação do presidente com... E outra coisa, vamos ser sinceros e eu gosto de pesquisar certas falas. Não vou citar nome, a não ser que vocês me provoquem para isso. Mas você tem políticos que se colocam como vestais da humanidade, eu sou a ética, eu sou... Aí você... E o presidente está se aproximando do DEM, do PP. Aí tu vai ver a eleição do cara no estado dele. Com quem que ele fez aliança? Com o DEM, com o PP, quer dizer, com o PSDB. Entendeu? Então você faz política com o que existe. Já dizia Nelson Rodrigues, a vida é como ela é. O presidente não governa com o Congresso que ele gostaria. Ele governa com o Congresso que o povo elegeu. E aquele que está no Congresso, que acha que o presidente ideal fosse um homem mais assim, menos assado, ele tem que entender que quem ganhou a eleição para presidente do Brasil de forma limpa, não estou dizendo que os outros não ganharam de forma limpa, mas eu estou dizendo que a maneira como ele ganhou foi inigualável. Contra tudo e contra todos, sem dinheiro, sem tempo de televisão, sem nada, e venceu. Então, se o presidente não é o presidente que eu imagino ideal, mas ele é o presidente eleito. E o presidente, se ele não tem o Congresso ideal, mas é o Congresso que foi eleito, é com ele que ele tem que dialogar. Agora, o senhor acha que esse diálogo... Só para terminar o raciocínio, se você me permite. Perdão. Então, diferentemente, nós brasileiros, de acharmos estranho que ele converse, dialogue, construa ponte com o Centrão, ao contrário. Nós temos que nos alegrar, porque ou ele constrói ponte com o Congresso, ou nós vamos viver instabilidade política que causa prejuízo. Quando eu disse aqui, se o homem aumentar a crise econômica por irresponsabilidade, é um pecado imperdoável. E a falta do diálogo faz ela aumentar. Então, eu louvo e incentivo, né, que o meu presidente, o que eu votei, que eu apoiei, e que me pediu voto também, o Bolsonaro gravou para mim, e eu vou com ele até o final, a não ser que tenha uma hecatombe. Eu louvo que ele compreenda, assim como o parlamento, que há que se estabelecer um diálogo. Até porque, se você fizer uma pesquisa, o Centrão, a pauta que o Centrão defende é basicamente a pauta que defende Bolsonaro. Mas o senhor acredita nesse diálogo de uma forma hoje que ele seja mais constante, trazendo, como o senhor acaba de dizer, o fim das crises políticas, muitas vezes provocadas ali, né, por palavras mal colocadas, e no momento que o senhor acaba de confirmar para a gente, a preocupação é a crise econômica, não precisamos de outras crises. Correto. Esse novo diálogo, essa nova construção de fontes, na opinião do senhor, veio para ficar? Eu acho que ela veio para ficar porque nós já experimentamos momentos que demonstram aquilo que não é bom para o país. Eu não tenho dúvida nenhuma do caráter do presidente, que é um homem que tem um amor pelo país incontestável. Você vê, o camarada quase perde a vida. Quantos candidatos passaram por isso? Que eu me lembro, só ele. Então, o amor que ele tem ao país, o sentimento de brasilidade, de defender o país é incontestável. Então, e repito, a forma como ele se elegeu, não estou criticando nenhum outro que foi eleito, mas ele não gastou dinheiro nenhum. Ele não teve grande mídia, ao contrário, e venceu a eleição pela vontade soberana do povo brasileiro. Então, nós temos que deixar ele governar e colaborar com ele, ajudá-lo a governar. E ele, por sua vez, como eu disse agora há pouco, entender que o Congresso pode não ser o Congresso que ele gostaria de ter, e acho que sim. Eu acho que nenhum presidente da República, ele vai dizer que o Congresso é exatamente o que ele gostaria. Ele vai querer sempre um pouco mais afinado com ele e tudo mais. Mas é o que temos para o momento. Mas o senhor acredita... E acho que o diálogo veio para ficar assim. Mas esse diálogo, senador, o senhor acredita que ele vai ser conduzido por um alinhamento de agenda, por um alinhamento de pauta, ou vai ser necessário entrar ali no que a gente já viu ali ao longo de vários governos do Brasil, que foi justamente a negociação de espaços de governança, a concessão de cargos públicos, de empresas públicas, para haver ali o nosso presidencialismo de coalizão? Em princípio, eu quero dizer, embora eu não tenha pedido cargo nenhum, e nem pretendo, inclusive no meu estado, na reunião da bancada para discutir os cargos federais, que é legítimo, né? Não tem nada de ilegítimo nisso, no mundo inteiro. Na Alemanha, qualquer país que você queira do mundo democrático. Mas eu, particularmente, optei por não reivindicar nenhum cargo, nem no meu estado. A reunião da bancada, que tratou disso, eu digo, não, podem tratar vocês aí, eu vou estar satisfeito do jeito que vocês resolverem.
Por que eu estou dizendo que, em princípio, não vejo erro nenhum nisso? Porque eu posso chegar para você, que é meu aliado, e dizer assim, olha, qual é a tua área de atuação? A educação, minha região é mais a questão do meio ambiente e tal. Eu posso chegar para você e dizer, rapaz, me ajuda a montar a minha equipe. Agora sim, ó, se você me apresentar um nome, ele vai passar para o critério. E se ele errar, eu mando embora. Então, em princípio, você governar com a participação de pessoas que serão indicadas, eu não vejo problema nenhum. O problema que aconteceu no passado não é... Eu critico o PT porque aceitou a indicação de partido político? Não. Eu critico o PSDB por ter aceito indicação política? Não. O primeiro-ministro da Alemanha, a primeira-ministra da Alemanha, da Inglaterra, todos aceitam. Agora, o problema que aconteceu, que nós acusamos, e aí o erro não está em aceitar a indicação, o erro foi o que fizeram. Quer dizer, você entregar a empresa pública para claramente você fazer uma arrecadação ilegal de dinheiro para as campanhas políticas que se tornaram no Brasil uma coisa estratosférica. E lógico que quando você abre a porteira, onde passa um boi, passa uma boiada. Aí o camarada vai enricando também e tudo mais. Então eu não vejo, em princípio, nenhum problema que o presidente, ao conversar com partidos políticos, aceite indicação. Agora, a palavra é dele. O poder de demitir qualquer coisa que desviar do campo correto é dele. Então, agora, acho saudável que ele mantenha o primeiro escalão na mão dele. Senador, o novo governo usa uma nova política para as terras em todo o país, as terras agricultáveis, os territórios indígenas. Tem causado muita polêmica. O senhor está de que lado aí dessa moeda? Eu estou do lado do Brasil. E que lado é esse? Quero agradecer a tua pergunta, que me permite dizer que o único tema que me faz ter vergonha de ser brasileiro é esse tema ambiental. O Brasil é o único país do mundo, e vocês aqui me permitem falar sobre isso, eu agradeço de antemão, é o único país do mundo que, em tendo recursos naturais, não pode usar. O que fizeram com a Amazônia é um crime de lesa pátria. E eu vejo o pessoal da esquerda dizendo assim, mas a imagem do Brasil, eu debati com um esquerdista um dia desse, mas você não acha que a imagem do Brasil, essa imagem? Vocês fizeram o maior assalto aos cofres públicos da história do mundo democrático. Isso é que é vergonha. Agora, essa ameaça que o mundo faz, eu não vou comprar de vocês se vocês não me obedecerem na Amazônia. Isso é blefe. Isso é blefe descarado. E quando o Brasil aceita isso, isso diminui o Brasil. Isso é perda de soberania nacional. Vamos pegar o caso da China. A China vai deixar de comprar. A China vai deixar de comprar do Brasil. Vai passar fome. O Brasil agora bateu recorde de novo. Pelo segundo ano consecutivo, o maior produtor de soja do mundo. Deve chegar a 127 milhões de toneladas, seguido pelos Estados Unidos. Depois vem a Argentina com 55 milhões. Olha como cai. E sabe quanto a China produz? Para 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, caiu agora esse ano para 17 milhões e meio. Quer dizer, ela não vai comer? Senador, mas como E fora a China, fora a China, outros 55 países não produzem de soja o que comem. Então o Brasil e os Estados Unidos, que produzem o maior excedente, eles têm, além da China, 55 países para vender sua mercadoria. Leva essa conta para o milho, leva essa conta para a carne. Ou seja, vamos pegar a Europa. Quem é a Europa para dar pitaco aqui? A Noruega, por exemplo, sabe do que ela vive? Você tem ideia do que a Noruega vive? De petróleo e gás. 51% do PIB da Noruega é usando petróleo e gás. Aquilo que ela paga no Brasil, ONGs, para dizer que nós não podemos, mas é do que ela vive. Europa, falei da China. A China não produz a comida que come. Ela que tem como pressionar a gente. Você pega a Europa Ocidental, ela não produz o gás que consome, não produz o petróleo que consome, a energia que consome, ela não produz. E muito menos a comida que come. Como é que é ela que dita a regra para nós? Agora, na questão ambiental, você falou de índio. Sabe como é que está o índio na Amazônia? Vou dizer uma frase que é nossa lá, matando o cachorro a grito. Vendeu-se uma ideia, eu vou dar a terra do índio, vou legalizar, é dele a terra. É um engano. A terra não é do... O sistema rural brasileiro é comunista. Se não, vejamos. Você pega uma área reserva indígena, qualquer que seja ela. Suponha que você, por uma razão ou outra, aquela tribo resolva reunir os seus moradores, trocar 20 mil hectares de mata por 20 mil hectares de eucalipto, uma empresa que se instalou lá, de celulose. Ele pode fazer isso? Não. Ele tem que ir lá no Estado primeiro e perguntar se o Estado permite
que ele faça. E a prova é uma terra aqui no Mato Grosso. Os Chavantes melhoraram de vida porque abriram 10, uns falam 10, outros falam 15 mil hectares para soja. Inclusive os caciques colocaram os filhos para estudar e hoje eles próprios tocam. Tem uma série de ações na justiça, multando, propondo um monte de multa porque eles não podem fazer com a terra o que eles querem. Então eles não são donos. Vamos para a reserva extrativista. Reserva extrativista Chico Mendes. Criou-se as reservas como quem diz o seguinte, olha, eu vou dar a terra para o seringueiro. Então o seringueiro não vai ser mais vítima do maldoso fazendeiro. Então a terra é dele. Se o seringueiro que está na reserva Chico Mendes, 90% dele, que sabe que não dá para viver daquilo, que é desumano aquela vida, ele quer mudar para uma agricultura, uma pecuáriazinha familiar, ele pode fazer isso? Não pode. Ele tem que ir no Estado, perguntar para o Estado se o Estado permite. Sobrou só o terceiro item, propriedade privada. Bom, é minha propriedade. Aconteceu no Brasil algo inédito no mundo. Bom, o Estado, ele desapropriou 80% da minha terra, não me indenizou, porque ele usou outro nome, mas ele, na prática, ele me tirou 80% da propriedade privada, do pequeno, do médio e do grande. Não sobrou ninguém. Então, ele, na prática, ele desapropriou 80%, não me indenizou, exigiu na lei que eu que fiscalizo os 80% e eu só posso trabalhar em 20%. Mas, você imagina que nos 20% que sobrou, eu estou liberado para fazer aquilo que eu quiser? Não, senhor. Qualquer coisa que eu queira fazer, eu tenho que ir ao Estado, para pedir ao Estado se ele me autoriza. Ora, um regime que você não manda na sua propriedade rural e que qualquer atitude você tem que pedir ao Estado, até onde eu sei, é um regime comunista. Senador, eu sinto que a gente tacou pedra agora numa caixa de marimbondo, por isso vou fazer mais um intervalo rapidinho. Na volta, o JR Entrevista fala novamente, segue falando, portanto, de meio ambiente. Até já. De volta com o JR Entrevista. E aqui com a gente o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. A gente conversava sobre a situação legal dos territórios rurais indígenas do Brasil, mas com a impressão que o senhor é contra o meio ambiente, é isso? Ao contrário. Quem é contra o meio ambiente é quem tanto dele fala e nada fez. Meu estado é o estado da Marina. Tem algum político no Brasil que disputou a presidência, que está com a imagem mais vinculada à preservação ambiental do que a Marina? Sabe que obra ela liderou no Acre para recuperar o meio ambiente? Nenhuma. O meu estado, a capital, o maior problema ambiental que nós temos não é a mata, que está quase toda em pé. O maior problema ambiental que Rio Branco tem, por exemplo, é o Igarapé, chamado Igarapé São Francisco, que corta a cidade quase ao meio e que virou um esgoto a céu aberto. E no governo deles, eles canalizaram a merda e o mijo, que é derrubada no Rio Acre, no centro da cidade, na cara de todo mundo. Eles não deram conta de arborizar Rio Branco. Agora tu pega Brasília. Brasília nunca teve um governador que tivesse como tema principal, ou um dos temas principais, o meio ambiente. Mas todo governador de Brasília cuida do meio ambiente. Olha a quantidade de parque que você tem aqui. Olha a quantidade de árvore que você tem aqui nessa cidade. Quer dizer, você pega Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrocian, primeiro governador da divisão. Ele fez um parque indígena. Lá tem duas avenidas das mais bonitas e mais importantes da cidade. Afonso Pena e... esqueci o nome da outra, não importa. Bom, são duas das mais bonitas da avenida. O parque é imenso, e é uma área nobre. E ele nunca falou que estava defendendo o meio ambiente, e fez. E aqueles que se dizem preocupados com o meio ambiente não fizeram nada no Acre. Vai lá na minha cidade para ver. Então, agora, a preocupação está errada. Na verdade, o que esconde esse movimento é o interesse econômico de países estrangeiros, alheios ao nosso interesse. O ministro Ricardo Salles, com quem eu tenho uma excelente relação, está corretíssimo. Os maiores problemas ambientais do Brasil não estão na área rural. Os maiores problemas ambientais do Brasil estão nas cidades. É o Tietê, que é um esgoto a céu aberto. Por que a Europa não cuida daquilo lá? É a questão do lixo hospitalar, é a rearborização. O maior problema de poluição, a poluição dos veículos, das linhas de ônibus, estão na área urbana. Mas por que o foco é a Amazônia? A Amazônia, o bioma amazônico, tem 86% do bioma preservado. Não há nenhum bioma tão preservado quanto o da Amazônia. E por que a preocupação é lá? Porque há um interesse claro de dominar e de proibir o Brasil, que hoje está proibido, de acessar os recursos naturais. Queria terminar dizendo o seguinte, tem cabimento você ter petróleo, gás, minério no Brasil, no subsolo, e você não usar? Tem algum país do mundo que aceitaria uma intromissão dessa? Algum país do Oriente Médio?
Estados Unidos, o Barack Obama mandou tirar petróleo no Alasca e ninguém impediu. Senador, vamos para outra polêmica. A gente está na iminência aí da votação do projeto de lei de combate às fake news. Para a gente arrematar, para a gente encerrar o nosso JR Entrevista, posicionamento do senhor sobre esse tema tão polêmico. Já falei isso desde o começo. Primeiro, eu acho que é inconstitucional, porque você entra na atividade privada. É como se o Estado amanhã dissesse o seguinte: olha, todos os postos de combustível do Brasil vão ter que ter uma conveniência com 3 andares, banheiro não sei do que. Talvez um ou outro pudesse até fazer, mas a maior parte não pode. Como é que você obriga? Então, ela entra na atividade privada das plataformas, obrigando elas a fazerem um monte de coisas que têm impacto econômico. Então, para mim, ela é inconstitucional. Agora, o mais grave: o primeiro bem do homem é a vida. O segundo é a liberdade. Nota que, para conseguirmos essa liberdade, ela ainda é relativa no planeta. A China não tem, a Rússia não tem, o Oriente Médio não tem, boa parte da América Latina não tem, boa parte da África não tem. Então, a liberdade que conquistamos em alguns países do mundo é muito cara. E a internet, essa facilidade, ela é um bem. Ela veio quebrar monopólio. Hoje, qualquer cidadão, se ele tiver uma coisa forte, importante para dizer, ele vai dizer. Pode a Globo proibir, não adianta, vai sair. Agora, então, isso não pode correr risco de ser tutelado. E quando o projeto prevê passar para as plataformas o direito e a obrigação de quebrar o meu sigilo, sob qualquer argumento, não tem segurança mais na rede. Então, você diz para mim assim: não, mas confia em mim que eu sou bonzinho. Não, amigão, a questão pessoal está fora. Eu quero ter a certeza de que você não tem o direito de quebrar meu sigilo. Sem falar que você tem hoje gente que usa a internet como um banco de economia. Tem lá a lista de clientes e tal, e não quer abrir isso. Então, eu sou contra o projeto. E acho, para terminar, que o momento é absolutamente inoportuno. Você discutir a liberdade, que é o segundo bem mais precioso do homem, na época da pandemia, deixa o Congresso voltar, para a gente fazer sessões, chamar pessoas e tal, e o Brasil inteiro ter mais tempo e tirar o foco da pandemia, e aí sim discutir esse assunto que é muito grave para esse momento. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço. JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode nos assistir na Record News às 10 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela entrevista, senador. Agradecemos também, principalmente, a sua audiência. Até a próxima.